galera, sejam bem-vindos à nossa quarta-feira de histórias sobrenaturais. E a história de hoje está sensacional. Lucas, você tá preparado, Lucas, para a história de hoje? Quero até ver se o Lucas vai aguentar ouvir a história inteirinha hoje. Então, galera, a história que a gente vai falar hoje é sobre a família Perron. Eu acredito que a maioria de vocês devem saber, mas os filmes de terror, Invocação do Mal, são baseados em histórias verídicas, em fatos reais. E eles inspiraram a Invocação do Mal 1, o filme, né, Invocação do Mal 1, foi inspirado na história da família Perron. E olha, vou falar para vocês. Segundo Andrea Perron, que é a filha mais velha do casal, na época ela tinha em torno de 12 anos, o filme Invocação do Mal é leve. É leve, gente. É leve em comparação ao que realmente aconteceu dentro daquela casa. Então vocês imaginam. Outra coisa que ela já falou em algumas entrevistas é que ela morava num paraíso, num pedacinho do inferno. Nisso vocês já imaginam como era a situação da família dentro daquela casa. Mas vamos lá. Bora lá, vamos iniciar a nossa história. Vou começar a contar para vocês desde o início como que chegaram até aquela casa e como tudo aconteceu. Estão animados? Então solta a vinheta aí, produção! Iniciou no inverno de 1970, quando o casal Roger e Caroline Perron resolveram comprar uma residência no estado de Rhode Island. Lá era uma fazenda, uma propriedade muito linda. Na época ele estava abaixo do mercado, o valor dela estava abaixo do mercado. Mesmo assim, eles não procuraram se informar o motivo nem nada, eles ficaram muito empolgados porque era um local maravilhoso. Gente, imagina, uma casa de em torno de 10 a 12 cômodos, uma casa enorme, tinha floresta em volta, tinha um lago no fundo. Então assim, sensacional, sensacional. Então eles juntaram todos o dinheiro que eles tinham, todos os bens que eles tinham e investiram nessa residência. Eles compraram com a intenção de dar qualidade de vida para suas filhas, ter um local onde eles pudessem criar elas de forma mais livre. Eles tinham 5 filhas: Nancy, Andrew, April, Cindy e Christine. Sendo a Andrew a mais velha, na época ela tinha em torno de 12 anos. Tava tudo maravilhoso, estavam super empolgados com a mudança, de estarem lá. E aí, assim que eles mudaram, quando iniciou as mudanças mesmo, eles já sentiram algo estranho dentro da casa, uma sensação diferente, uma sensação um pouco estranha. Em uma das entrevistas, a Andrea, mais a sua irmã Cindy, comentou que durante a mudança tinha um rapaz, tinha um homem, tinha um senhor de idade, um homem lá, que dava auxiliando a mudança, e elas pensaram que era algum ex-proprietário, alguém que estava lá auxiliando, e ignoraram. E estão lá mudando, colocando as caixas, tudo, até que uma outra irmã entrou. E assim que a outra irmã entrou, o homem desapareceu. Essa provavelmente foi a primeira aparição de fantasmas que as crianças presenciaram. E assim, elas não entenderam na época bem que era uma aparição, que eram fantasmas, elas ficaram um pouco sem entender. Claro, com uma pulguinha atrás da orelha, mas então elas não comentou nada com os pais, ignorou aquela situação, o que aconteceu e continuaram com a mudança e não comentaram nada com os pais. E após alguns dias morando já lá, a Caroline recebe uma ligação anônima dizendo o seguinte: por amor de sua família, deixe as luzes acesas durante a noite. A Caroline, na hora, não ignorou, porque até então não estava acontecendo nada demais dentro da casa, então ela simplesmente ignorou esse recado e continuou vivendo normalmente. Até que começaram de fato a acontecer coisas um pouco estranhas, mas leves, coisas leves. Por exemplo, a vassoura mudava de cômodo, deixava na cozinha, de repente ela aparecia na sala. Mudava de local e ninguém sabia quem estava mexendo. A
Caroline às vezes chegava na cozinha e tinha um pó, como se alguém tivesse varrido e deixado o pó da poeira num cantinho para você terminar de juntar e colocar no lixo. Mas ela, tipo, eram coisas assim, ela não entendia como isso aconteceu mas vida que segue, né, gente? Eles ignoravam alguns fatos que iam acontecendo. Então, assim, começou a acontecer essas coisas sutis, pequenas coisas sutis, mas as meninas já começaram a ter um contato maior com os espíritos, com as entidades dentro daquela casa. Só que elas não comentavam com os pais, então os pais não estavam sabendo o que elas estavam presenciando. Uma das coisas que elas comentam que no início as entidades, os espíritos, eles eram bons, espíritos bons. Eles cuidavam delas, eles brincavam com elas, eles davam beijinho de boa noite nelas, aconchegavam no momento que estava frio, eles aconchegavam, colocavam cobertores em cima delas. Tinha um espírito masculino que elas colocaram o nome dele de Manny. Ele era um espírito bonzinho, ele sempre aparecia no mesmo local, que era no corredor entre a sala de jantar e a cozinha. Ele meio que se inclinava sobre a porta e tinha um sorriso meio torto, como se ele estivesse rindo para as crianças, sabe? Dando aquele sorrisinho meio torto, achando elas engraçadinhas. E elas sentiam que ele protegia elas. Só que toda vez que alguém olhava para ele e tivesse um contato visual diretamente com ele, ele percebia esse contato visual, ele desaparecia. Fora isso, nada demais acontecia, os espíritos tinham cheiro de flores, principalmente o espírito dava beijinho de boa noite nelas, elas falam que sentiam um cheirinho de flores nesse espírito. Então elas sabiam que não era a mãe delas por conta do cheiro, que a mãe usava um perfume diferenciado. Então esse perfume era um perfume diferente, era um perfume que tinha cheirinho de flores e sempre dava um beijinho de boa noite nelas. Bom, esses foram os primeiros contatos que as crianças tiveram com as entidades, com espíritos. Pode ser que sim, que por elas ter tido esse contato e continuou tendo esse contato e não falou nada para as mães, pode ser que tenha acarretado de mais espíritos tentarem entrar em contato com a família. Mas não tem nada certo que realmente aconteceu por conta disso. Mas enfim, elas tiveram os primeiros contatos. E aí o pai, o Roger, ele começou a sentir um cheiro de podridão no porão. Isso incomodava ele, era um cheiro de algo podre, de carne podre, alguma coisa assim. Isso começou a incomodar. Depois de um tempo, começou a ter aparições um pouco mais violentas, perturbadoras. Começou a ter aquelas coisas que geralmente acontece, né, em casas amaldiçoadas, que é porta batendo do nada. Aí de repente eles ouviam passos, depois eles ouviam sussurros, vozes, crianças principalmente ouviam muitas vozes, pessoas pedindo socorro, e isso começou a incomodar. Também começou a acontecer por volta da madrugada, 5 da manhã, das crianças acordarem com a cama chacoalhando, e isso assustava muito elas, assustava toda a família. Além disso, começou a ter puxões de cabelo, puxões de cobertores, então realmente começou a ter umas certas agressões da parte dos espíritos, das entidades dentro daquela casa, com as crianças, com os adultos também, mas pelo que eu percebi, as crianças tiveram contato maior. Inicialmente foi mais com as crianças. E aí também começou a acontecer um som durante a noite, que de madrugada, todo mundo dormindo, e de repente alguma coisa batia contra a porta muito forte, que fazia um estrondo muito alto pela casa toda. E ninguém descobriu que barulho que era esse, de onde vinha, o que acontecia, ninguém sabe o que acontecia. Mas era todos os dias, um certo horário da madrugada. E isso assustava toda a família. Não só as crianças, mas como os pais. Eu imagino, quando isso acontecia, as crianças deveriam tudo correr para a cama dos pais e se aglomerar lá com os pais, tentando ter uma certa segurança, né? Então eu acredito que devia ser algo muito tenebroso. Ou se não, elas, com certeza, a Andrea tinha um quarto separado só pra ela, então eu acredito que algumas das crianças iam lá pra Andrea, deitava com a irmã, outras devia pedir pra deitar com os pais. Mas começou a acontecer as coisas muito tenebrosas. E aí a Caroline resolveu pesquisar sobre o histórico da fazenda. O que realmente aconteceu anteriormente naquela fazenda que pode estar causando essas perturbações, que pode ter causado esses espíritos, o que aconteceu.
né? E aí foi quando ela conheceu a história da fazenda, que é chocante, extremamente assustador, e ela se assustou muito. O imóvel era conhecido como Antiga Propriedade Arnold, e aí ela descobriu que 8 gerações da família Arnold morou lá dentro daquela fazenda. Pessoas vivendo e morrendo ali. E teve muitas mortes misteriosas. Morte de assassinato, morte de suicídio, crianças afogadas, estupro. Então, assim, aconteceu coisas terríveis. Ela também descobriu sobre o Johnny Arnold, que é um senhor que se suicidou lá dentro da casa, justamente no corredor onde o Manny aparece. Então elas acreditam que o Manny é o John Arnold. É o espírito até que eu falei pra vocês que ele aparece entre a sala de jantar e a cozinha. Então elas acreditam que seja, que ela, né, quando ela pesquisou e ouviu a história dele, acredita-se que era ele. Quando começou as aparições mais violentas, as crianças falaram para os pais. Eles contaram para os pais, a Caroline chamou o marido para conversar sobre isso e depois que ela vai procurar saber o que realmente aconteceu naquela fazenda. Então, assim, nesse momento que ela tá pesquisando sobre a fazenda, já tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo, tá todo mundo vivenciando e cada um tendo uma experiência diferente com os espíritos. E aí, Caroline conversou com o Ward, contou sobre o passado da casa, tudo, eles ficaram muito preocupados. E um certo dia eles estavam assistindo entrevista com o casal Ed e Lorraine Warren sobre casos que eles resolveram sobrenaturais, famílias que eles auxiliaram, que eles ajudaram, e eles resolveram entrar em contato com o casal para eles irem lá na fazenda, ver o que pode ser feito para que os espíritos parassem ou para que os espíritos fossem embora. Então o casal Warren foi até a fazenda e a Lorraine, ela era médium, e assim que ela chegou na fazenda, ela fez uma sessão para tentar se conectar aos espíritos e tentar entender o que os espíritos queriam, qual que era a intenção deles lá naquela fazenda, naquela casa e com a família Perron. Só que não teve resposta, e aí eles resolveram fazer orações pela casa, meio que um exorcismo, mas foram fazendo orações lá pela casa e alguma coisa deu errado. Eles não sabem ao certo o que aconteceu, mas eles sentiram na hora que algo deu errado. E aí foi quando começou a dar, tipo assim, quando as coisas piorou na família. Não vou falar que tudo deu errado, porque já estava errado desde quando eles se mudaram, né? Mas foi quando começaram a acontecer coisas horríveis. Eles, sem querer, acabaram acordando uma entidade, que é a Bathsheba, que significa esquecida por Deus. Uma entidade muito demoníaca. Ela viveu na época de 1700, mais ou menos, por aí. E ela foi acusada de bruxaria, de ser bruxa na época. Segundo o histórico do local, da cidade lá, ela foi acusada de bruxaria por conta de um bebê, que ela estava responsável em cuidar dessa criança. Não se sabe se é um filho dela que não foi registrado ou se é um filho de algum vizinho, de alguém. O fato é que eles estavam olhando uma criança e essa criança morreu de forma misteriosa. Segundo o laudo médico, a criança morreu com uma agulha de tricô enfiada no crânio. E aí as pessoas relatam, né, que ela tinha feito um ritual demoníaco e sacrificou essa criança ao Satanás. Só que na época não tinham provas concretas e ela foi absolvida, inocentada, mas a população não inocentou ela, continuou perturbando ela, maltratando ela, né? E aí ela foi obrigada a se isolar na fazenda. Então ela perdeu os amigos, perdeu o contato, ela ficou isolada lá na fazenda. E aí parece que ela começou a ser uma pessoa muito rancorosa. Na época ela tinha escravos, então ela começou a maltratar mais ainda os escravos, né? Ela batia neles, deixava eles passando fome, começou a maltratar muito mesmo eles. Então assim, eu tenho pra mim que eu não sei se ela era bruxa mesmo, porque se ela era bruxa, mas não teve nenhum outro fenômeno sobrenatural pra falar que ela era uma bruxa. Mas com certeza era uma pessoa muito ruim, era uma pessoa má. Naquela época, algumas pessoas eram pessoas com um pouco mais frias, né? Então, eu acredito que às vezes ela é uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito má, uma pessoa fria. Mas o que interessa é que ela começou a se tornar uma pessoa mais violenta com os seus escravos, com seus funcionários lá, na época. E aí ela morreu no filme Invocação do Mal. Eles falam que ela morreu enforcada no celeiro, mas não, gente. Segundo o relato histórico lá da cidade,
Ela morreu com 78 anos, se eu não me engano, 78 anos, de uma paralisia. E no laudo de óbito dela, fala que ela estava extremamente dura, como se ela tivesse virado pedra, como se a paralisia tivesse deixado petrificado ela. Mas é somente isso que fala, então assim, as pessoas têm esse mistério da morte dela e tal. Então ela morreu assim, era uma pessoa ruim, e aí acredita-se que era ela. E assim que essa entidade acordou, ela começou a fazer coisas horríveis com a Caroline. A Caroline foi a primeira pessoa que a viu, e assim que ela viu, ela sentiu que é algo muito ruim, que era algo muito demoníaco mesmo, sabe? Muito carregado. E aí ela começou a aparecer com hematomas. Ela conta que num certo dia ela estava dormindo na sala, deitada, de repente ela sente uma dor muito forte na perna. Quando ela acorda e olha pra perna, a perna estava cortada. Não se sabe como cortou, com certeza foi uma entidade, né, gente? Ela acordava, ela começou a cair do nada, como se ela colocasse alguma coisa na frente, ela tropeçava, caía, se machucava. Começou a aparecer com escoriações, com hematomas pelo corpo. E quando também essa entidade foi acordada, outra pessoa que teve um contato maior com ela foi o Roger. O Roger, ele relata que tinha vezes que ele brigava com a Caroline. O clima na casa, na fazenda era tão pesada que com frequência tinham brigas entre as crianças. As crianças eram melhores amigas antes de se mudarem. Depois se mudaram, começou a ter brigas. Começou a ter brigas o Roger com a Caroline, então começou a ter muitas divergências lá dentro daquela casa, dentro daquela família, sabe? Aquele ambiente pesado, ruim. E aí o Roger brigava com a Caroline e aí ele ia lá pro porão. E lá no porão ele se sentia tocado. Ele se sentia abraçado e sentia tocado nas partes íntimas, de forma sexual. E assim, tudo indica, né, que era um espírito da Bathsheba. E aí a Andrew comenta que sentia que a Bathsheba queria expulsar a mãe dela da casa. Ela acabou pegando um amor pelo Roger e pelas crianças. E aí ela começou a criar uma disputa entre ela e a Caroline dentro daquela casa. Então ela começou a maltratar muito a Caroline, começou a fazer coisas horríveis com ela, com a intenção de expulsá-la de casa, para que a família ficasse para ela. Aí o casal Warren resolveu chamar um padre do Vaticano para fazer um exorcismo na casa e na Caroline. Que eles perceberam, tinha momentos que a Caroline aparentava estar diferente, como se estivesse possuída. E aí o padre foi até a fazenda e ele começou as orações lá nos cômodos, tudo. E de repente ele vira para Caroline e fala: Senhora Caroline, infelizmente não tem como expulsar os espíritos da sua casa. Não tem como livrar essa casa dos espíritos. Então, resumindo, se mude daqui. Não tem nada que possa ser feito. E isso deixou a família muito perturbada, mas como as agressões estavam ficando muito fortes, então o casal Warren resolveram fazer o exorcismo por conta própria. Gente, eles não são autorizados para realizar esse tipo de procedimento. Geralmente, nos casos que eles atendiam, eles sempre chamavam um padre amigo, um padre do Vaticano para estar fazendo o exorcismo, mas como eles já tinham participado de muitos trabalhos de exorcismo, eu acredito que eles pensaram que eles sabiam o que deveria ser feito e que eles conseguiriam fazer. E eles resolveram fazer o exorcismo por conta própria. E foi no porão. No porão é onde tinha uma presença muito forte da Bathsheba. Durante o exorcismo, a Andrew comenta que naquela noite ela achou que ia perder a mãe dela, que a mãe dela iria morrer naquela noite. Então imagina o que deve ter acontecido, tanto que deve ter sido pesado, uma criança de 12 anos presenciando tudo. Deve ter sido algo totalmente traumatizador mesmo, né? Principalmente para Andrew, que já tinha idade para entender as coisas. Então ela relata que quando iniciou o exorcismo, a Caroline começou a se contorcer inteira, se contorcer de forma estranha, e até que ela perdeu os sentidos. Ela desmaiou. Quando ela desmaiou, de repente, uma voz
estranha, que não é a voz da mãe dela, uma voz diferente, uma voz estranha, falando umas línguas diferentes. Começou a falar pela boca da mãe dela, palavras estranhas, tudo, e o exorcismo lá acontecendo, e de repente a cadeira flutuou com a Caroline e foi arremessada por uma força sobrenatural em torno de 6 metros. Naquela hora, ela tinha certeza que a mãe dela tinha morrido, de tão violento que foi. Mas ainda bem que ela não morreu, ela sobreviveu a essa queda. Mas aí o Roger viu que depois que o casal Warren chegou na fazenda, tudo começou a piorar. As entidades começaram a ficar mais agressivas, começou coisas mais violentas, e através desse exorcismo que não deu certo, não conseguiu expulsar. E aí ele percebeu que ele quase perdeu a esposa, ele expulsou o casal da fazenda. Ele pediu para eles se retirarem da fazenda e parar com tudo que estavam fazendo, porque segundo eles precisariam de mais sessões para conseguir exorcizar a Caroline. Mas o Roger percebeu que se continuasse, ele ia perder a esposa, talvez alguma das filhas, né? Às vezes coisas piores poderiam acontecer. Então ele expulsou o casal foi embora. Então assim, nisso vocês veem que o desfecho foi totalmente diferente da Invocação do Mal, porque na Invocação do Mal deu tudo certo, o exorcismo, a Caroline ficou bem, foi tudo lindo, né? Mas não, na realidade, isso infelizmente não aconteceu. Não deu certo, ela quase perdeu a vida. O Roger expulsou o casal Warren de dentro da fazenda, da casa. Eles tiveram que conviver com essa entidade, com esses espíritos por mais 10 anos. 10 anos, gente. Imagino que deve ter sido como a Andrea mesmo falou em uma das entrevistas, que ela morava no paraíso, num pedacinho do inferno. Eu imagino que devia ser isso mesmo. Ela relata que quando ela ia pra escola, às vezes eles iam pra um parque lá da cidade, que era muito bom. Era muito divertido, tudo, mas era chegar na fazenda, começava o clima pesado, começava as brigas, começavam as aparições. Mas como eles tinham investido todo o dinheiro que eles tinham naquela casa, e com tudo que aconteceu, porque na época falou muito sobre o caso deles, então ninguém queria comprar a casa. Então a casa perdeu o valor. Então como ninguém queria comprar a casa, não tinha como eles se mudarem, porque todo o dinheiro deles foi investido naquela casa. Então eles tiveram que conviver por mais 10 anos até que eles conseguissem vender essa casa e saíssem de lá. Então sim, foi mais 10 anos tendo que conviver com tudo isso. Eu tenho por mim que provavelmente nesses 10 anos talvez tenham acontecido coisas um pouco mais leves, não tão macabras como na época dos Warren, porque afinal não estavam mais tentando expulsar os espíritos, eles aprenderam a conviver com espíritos. Mas eu tenho por mim que a Caroline sofreu muito, porque a Bathsheba não foi expulsa. Então eu imagino que ela deve ter atormentado tanto, mas tanta Caroline durante esses 10 anos, que deve ter sido muito difícil pra ela. Muito difícil mesmo. E a Andrea conta que quando eles venderam a casa, foi um rapaz lá pra fazer uma reforma. E aí os espíritos perturbaram. E aí o cara saiu correndo, deixou todos os equipamentos dele lá dentro e sumiu, não quis saber mais de voltar naquela casa. E a família que comprou não quis se mudar para aquela casa, e aquela casa ficou um tempo inabitável, até que conseguiu vender novamente para um outro casal. E aí o pessoal que morava na época do filme, quando lançou Invocação do Mal 1, eles falam que não tinha espíritos, que era uma casa velha, então realmente às vezes acontecia de ouvir rangidos, da porta fechar, tudo, mas que era algo normal, porque a casa é velha. Então assim, eles não tiveram contato de nada muito sobrenatural, de nenhum outro espírito assim lá dentro da casa. E que o que mais acabou perturbando eles foi a questão das pessoas quererem ter a casa. Invasões, as pessoas começaram a invadir a casa, ver se acha algum fantasma, algum espírito, ver se vê alguma perturbação. Então isso que acabou perturbando eles acabaram vendendo a casa. E o casal que comprou a casa era um casal que também trabalha nessa área de sobrenaturais, e eles meio que transformaram a casa num centro turístico, onde as pessoas iam visitar, passavam uma noite lá. Na época da pandemia eles fizeram também uma semana de filmagens 24 horas para as pessoas verem o que acontecia pela casa. Aconteceu algumas coisas, mas nada muito sobrenatural pelo que eu vi. Então é isso, então não se sabe ao certo se realmente tem espíritos, entidades lá mesmo,
ou se esses espíritos às vezes acompanham a família Perron e depois se mudaram ou não. Bom, tem pessoas que acreditam na história, tem pessoas que não acreditam. E aí, você conta pra mim aqui nos comentários se você acredita ou não, se você acha que foi um jogo de marketing, tanto pros Warren quanto pra família Perron, para ganhar dinheiro. A Andrea publicou 3 livros sobre tudo que ela viveu lá dentro da casa. E aí você conta aqui nos comentários se você acha que realmente isso aconteceu, ou se não aconteceu, qual é a sua opinião em relação a isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da história da família Perron. Caso tenha alguma história macabra, tenebrosa, sobrenatural que vocês queiram que eu conte, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter um prazer em estar trazendo na próxima quarta-feira para vocês, tá legal? Próxima quarta-feira tem mais, hein? Se liguem! Deixem aqui o seu comentário, curta o canal, conto com vocês e até a próxima!